Seja muito bem-vindo ao nosso canal de discussão de cinema e história. E na nossa videoaula de hoje, no nosso quadro Que Aprendi nos Filmes, nós vamos discutir História do Nordeste. E como filme selecionado, nós escolhemos o filme Vidas Secas, que teve direção de Nelson Pereira dos Santos. Vem com a gente para discutir um pouco sobre essa temática. Vidas Secas é um filme brasileiro lançado em 1963, baseado no livro do escritor alagoano Graciliano Ramos. O longa-metragem foi dirigido pelo cineasta paulistano Nelson Pereira dos Santos, tendo sido filmado em localidades pertencentes aos municípios de Minador do Negrão e Palmeira dos Índios. A trama do livro, que foi adaptada para o cinema, conta a história de uma família de retirantes que atravessa o sertão fugindo da seca, em busca de melhores condições de vida. O elenco contou com a participação de Átila Iório como Fabiano, Maria Ribeiro como Sinhá Vitória, Genivaldo Lima como o menino mais velho, Gilvan Lima como o menino mais novo, Orlando Macedo como o Soldado Amarelo, Jofre Soares em seu primeiro filme interpretando o fazendeiro dono das terras e, por último, mas não menos importante, a Cachorra-Baleia. A direção de fotografia de Vidas Secas foi desenvolvida por Luiz Carlos Barreto, que não utilizou filtros em suas lentes e conseguiu uma imagem com luz estourada, como se ele desejasse traduzir o calor do ambiente, dando ao filme uma característica bem particular. Depois do sucesso do filme e dos muitos prêmios, anos depois, houve uma retrospectiva sobre os trabalhos do cineasta Nelson Pereira dos Santos em São Francisco, na Califórnia. Na ocasião, esteve presente o diretor americano Francis Ford Coppola, diretor do clássico O Poderoso Chefão, que estava muito interessado em saber como a fotografia de Vidas Secas havia sido feita. Entre os principais prêmios conquistados pelo filme estão o do OCIC em 1964, no Festival de Cannes, a indicação à Palma de Ouro como melhor filme no Festival de Cinema de Gênova em 65. Foi o único filme brasileiro a ser indicado pelo British Film Institute como uma das 360 obras fundamentais em uma cinemateca. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O livro Vidas Secas foi escrito entre 1937 e 1938, tendo sido publicado em 1938 pela editora José Olímpio. A obra vigora como o quarto romance do escritor Graciliano Ramos e que levaria o título de O Mundo Coberto de Penas, em referência às penas negras dos pássaros cobrindo o chão seco, fazendo alusão à escassez e à morte. Esse título acabou nomeando o penúltimo capítulo da obra. O livro vendeu 10 milhões de cópias e foi traduzido para 3 idiomas. No Brasil, chegou a vender aproximadamente 7 milhões de cópias. Graciliano Ramos buscou inspiração para sua obra em muitas histórias que ouviu enquanto criança sobre a vida de retirantes. A dura realidade do sertanejo passou a ser traduzida em sua escrita. Escrito em terceira pessoa, o autor narra a fuga da família e o denso ambiente de desigualdade social que reina no período. A luta pela sobrevivência ganha sentido poético e melancólico em meio aos percalços diários. Um dos principais problemas que a região nordeste do Brasil teve que enfrentar desde os períodos mais remotos foi a seca. Os principais historiadores ressaltam que os registros dos danos provocados pela escassez de água na região nordeste datam das primeiras décadas da colonização. Durante o Segundo Império, em 1877, foi registrada uma das maiores devastações provocadas pela seca no sertão nordestino. Com o desenvolvimento da República e o início do modelo político dos oligarcas regionais, foram criados projetos para diminuir o impacto da seca na população. Em 1909 foi criada a Inspetoria Federal de Obras contra Secas, que tinha por missão a construção de barragens e açudes para armazenamento de água. Entretanto, as ações não bastaram para reter o impacto de um dos maiores períodos de estiagem já vistos no Nordeste, o do ano de 1915. Tanto na seca de 1877 quanto na de 1915, um dos estados mais afetados foi o Ceará. Nas duas ocasiões, milhares de sertanejos migraram para os entornos dos centros urbanos, como a capital Fortaleza. Esse fato também ocorreu na seca de 1932. Um grande número de retirantes dispersaram-se por várias regiões do país.
A região da Amazônia, por exemplo, em razão do desenvolvimento econômico em torno das seringueiras, acomodou uma leva de milhares de nordestinos. Grande parte dessa massa converteu-se em legiões de flagelados, como eram denominados. Uma das soluções que o governo do Ceará encontrou para a situação dos flagelados foi a construção de campos de concentração. Outra grande seca assolou a região em 1915. Para evitar nova invasão à fortaleza, os governos estadual e federal criaram campos de concentração na periferia das grandes cidades para recolher os flagelados. O primeiro desses campos foi o de Alagadiço, próximo à fortaleza, que também foi o cenário de outro romance, o 15, que foi publicado em 1930, de Raquel de Queiroz. Esse campo chegou a comportar cerca de 8.000 pessoas, que o chamavam de curral do governo. A construção dos campos seguia uma orientação higienista. A própria capital do país, o Rio de Janeiro, sofreu um processo de reformulação urbanística que produziu milhares de desabrigados ao retirar cortiços e casebres do centro da cidade. No campo de Alagadiço, relata-se que cerca de 150 pessoas morriam diariamente. Nas secas que vieram nos anos posteriores, mais campos foram construídos próximos à fortaleza, mas também em outras cidades do Ceará. Somou-se a isso o problema do descaso das oligarquias políticas regionais do Nordeste em relação à situação da população atingida pela seca. Um fenômeno conhecido como indústria da seca exemplifica isso. Durante muitas décadas, a verba federal destinada à construção de poços e açudes públicos para o arrefecimento dos efeitos da seca foi empregada na construção de poços e açudes privados, pertencentes a famílias oligárquicas. Existem dois momentos no filme Vidas Secas que foram separados por mim a fim de criar uma pequena reflexão da construção do enredo proposto por Nelson Pereira dos Santos e que sempre me fascinou. A primeira sequência é a que vemos Fabiano de carona em um carro de boi. Ele se dirige até a fazenda do seu senhorio. Ouvimos o som agudo e característico do carro de boi. À medida que Fabiano chega até os arredores da casa grande, o som do carro de boi dá espaço ao som de um violino que está sendo tocado no interior da casa. Essa sincronia sonora criada por Nelson Pereira gera um contraste entre os dois mundos. O carro de boi, que por si só representa o trabalho do homem do campo, e o violino sendo tocado em ambiente clássico, o aristocrático. A segunda sequência é a do sacrifício da cachorra-baleia, que está doente. O nome dado a ela por si só vigora como uma metáfora. Uma baleia que morre no deserto, longe do oceano. O interessante dessa cena é que durante a exibição na França, no período das premiações da Palma de Ouro, em 64, uma das pessoas presentes na cerimônia era uma mulher representante da Sociedade Protetora dos Animais, que ficou chocada ao ver a cena da morte da cachorrinha e exigiu que ela estivesse presente na premiação. O que de fato aconteceu. Baleia foi enviada de avião para a França e, segundo o próprio Nelson Pereira dos Santos, em entrevista em Palmeira dos Índios, a cadelinha ainda tirou foto no colo de Sofia Loren. O filme Vidas Secas é uma obra que se insere entre as principais desenvolvidas pelo movimento cinemanovista brasileiro, sendo carregada de elementos estéticos e políticos que fazem menção à problemática social, bastante influenciado pelo neorrealismo italiano, permitindo refletir o mundo à nossa volta sem filtros, de forma crua e totalmente humana, apresentando em seu contexto um problema antigo que teima em existir, massacrando famílias inteiras que prosseguem fugindo através do deserto. Eu espero que você tenha gostado da nossa discussão sobre história do Nordeste e aguardo você se inscrever no nosso canal.